Tudo bem, pessoal? Comigo não. Terceiro dia seguido de lojas, mas tá tudo bem. O que nós vamos ver hoje? Notícias para amanhã. Super quarta. 60 minutos mini índice, mini dólar. Vamos ver também 20 mil ticks do mini índice e 5 mil ticks do mini dólar para a gente ter uma ideia do que vai acontecer amanhã e tentar se programar para possíveis violinadas. Ponto importante, por que operamos em ticks? Porque ticks refletem o quê? Volume financeiro, isso mesmo. Vamos para as notícias. Amanhã, o que nós temos? Temos pedidos iniciais de seguro-desemprego, 9h30 da manhã. Não é legal te operar nesse momentinho, né? Espera passar, vamos embora. 11h30, estoque de petróleo bruto. Projeções econômicas FONC, muito importante, 3 horas da tarde. Declaração FONC, vai lá, o Jerome Powell vai abrir o bico e o mundo treme. Taxa-alvo de fundos Fed às 15 horas também. Não podemos mais estar operando nesse momento, então é de opera pela manhã, após 9h30 da manhã. Coletiva de imprensa às 15h30 e 18h30 o quê? A taxa mais alta de juros do mundo, a taxa Selic do Brasil. Aparentemente não vai subir, a projeção é 14,75, a taxa-alvo do fundos Fed é 4,5, então vamos ver o que vai acontecer. Tchau, tchau, uau. Vamos para 60 minutos, mini índice. Cara, tá numa região muito boa, como eu sempre falo, todos os dias, uma região fantástica, mas ele não faz o que eu quero. Não fechou o gap, enxergam? Ele não fechou o gapzinho, o leg AP, estão vendo tudo tal. Não fechou o leg AP, rende magnético, lembra daquelas areazinhas de suporte? Essa aqui passou reto, e essa aqui meio que deu uma sentadinha. Então ele tá numa região do que a gente sabe que tem aqui? Breakout Pullback Zone. Essa é a região onde o mercado pode sim chegar nesse ponto, tchau, e retestar topo. Facilmente, talvez romper o topo e mais um pouco para cima. Muita atenção nesse ponto. Lembrando que aqui é o divisor de águas, média de 200, né? O que separa touros de ursos. Também muita atenção a esse ponto. Prestar atenção. Aqui, esse movimento aqui nos dá um certo subsídio para ele fazer uma segunda perna proporcional. Bom? Então, sentido, touros, estão mandando na história, tá? Vamos para 20 mil ticks, para a gente conseguir enxergar melhor. Vamos para projeções. Ó, isso aqui é o que ele fez hoje, ó. E 20 mil ticks para ficar mais fácil de observar. Cara, ele não separou da média de 21, ele tá meio segurando nela. Ele ficou, cara, operar esse troço aqui, é por isso que eu digo, cara, por isso que eu tô desembarcando desse cara. Operar isso aqui foi muito ruim hoje de manhã, eu não operei. Depois eu vou mostrar o que o dólar fez. Muito mais elegante, tá? E aí aqui o que a gente tinha projetado ontem? 2 pernas de pullback, né? Cara, aqui, nessa região aqui, ele ficou só limpando a galera, né? Higher lows, lower highs. E aqui, ele define sim uma perna proporcional, afasta da média de 21, volta para ela, projetamos ela para cá, e ela chega um pouco mais dos 100%, 120%, 130%. Já começa a voltar. Canalzítio. Observe. Behold. Tá vendo? Escapou deste. Provável, não garantido, mas provável fundo. Temos o GP, que nós conversamos há pouco. Então, cara, o mercado ele é atraído para esse range. Então a gente tem que ficar muito atento para não perder as oportunidades. Ele está numa região muito boa de suporte. Muito boa. Ele pode retestar esse topo facilmente. O que a gente pode fazer aqui? Ponto em que ele está, deixa eu ver. Ele já está num processo, vê se vocês enxergam. Topos fundos ascendentes, faz uma tentativa, 2 tentativas, aqui tem 2 falhas na venda. Faz um movimento, tem prior, e aqui a gente tem o quê? Crown reversal, um stop aqui. Ele já começou um movimento para talvez retestar topo, muita atenção. Vamos ficar de olho. Para passar a notícia das 9h30, vamos ver como é que ele vai abrir, como é que ele vai exportar. Fato é que aqui, ó, ele já fechou. Para mim, ele já fechou as 2 pernas de pullback. Ele completou o movimento de pullback dele. Agora ele pode acelerar para um movimento proporcional a esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse movimento proporcional tranquilamente. Pegar ele e colocar ele aqui, ó. Sacou? Muita atenção. Atenção. Então aqui, ó. Se ele não abrir em lugar nenhum, abrir exatamente onde ele está, sem gap nenhum, a gente observa o afastamento da média. Observa o afastamento da média para tentar vir pelo menos uma, sei lá, numa trap. Tchau. Vai lá retestar esse topo aqui. Meu Deus, tô muito louco. Não tem esse cara aqui, cara. Esse cara é do breakout pullback mesmo. Esse aqui é o rim de novo, seu animal. E aí o que dá pra fazer aqui, que eu não tinha feito, é aumentar esse pêndulo, cara. Esse pêndulo aqui veio até aqui embaixo. Mais ou menos aqui. E aí, se ele realmente fizer esse movimento e tentar adentrar Le Ranger, a gente presta muita atenção nessa região aqui para ver se ele vai tentar adentrar e retestar fundo. Talvez perder e chegar na média de 21, de 260 minutos, ou fechar o gap. Né? Ou a gente vem com ele no sentido da compra, observa bem o que ele vai fazer aqui. E ele adentrando o Le Ranger, a gente só pega esse pêndulo aqui e joga ele para cima. E aí a gente vai ter um provável alvo final. Chegando a 141 mil pontos. Entendeu?
É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tudo pode acontecer com o mini índice. Mas eu gosto desse movimento. Eu gosto. Se ele abrir um gap de baixa e fechar o gap, e daqui já vir em V, a gente já sabe o que fazer. Canalzinho. First test, best test. Procura por priors. Ó. Espera ele testar esses priors. O quê? Vim com ele pra cima. É isso. Abriu num gap de alta. Seguiu subindo. Mesma coisa, só vai mudar de lugar. Pá, pá. Espera ele fazer o primeiro teste. E tenta vir com ele pra cruzar o range. Vai estar alto? Vai, tem que vir com trap. Aqui vai ter que vir com trap. Com certeza. Por outro lado, se ele abre num gap de alta. Abre num gap de alta. E vem pra baixo de uma hora pra outra e vem capotando. A gente vai fazer o canal para barro. Mesma coisa, procurar pelos priors. Esperar o primeiro teste naquela região pra ver como é que vai ser. E se ele não abrir em lugar nenhum e ficar assim, ó, de lado, beleza. A gente vai esperar ele se definir. Vai ver se realmente é um range. Tá aparentando aqui. E aí a gente vai ver como é que ele vai operar. Se ele for pra cima, é um bear range. A gente vai ter um parâmetro pra ir pra baixo. E vai tentar trabalhar na parte da venda aqui. Pra tentar fazer uma saída nessa região. Sentido contra o mercado, né? E evitar as violinadas que o menino faz. Basicamente isso. Mas a gente já sabe como é que é. Cara, é aquela nossa pirâmide. É a base das estruturas de mercado, depois o afastamento da média 21. E por último, o quê? Os setups. É a história do sistema solar. O Sol no meio de tudo é a Terra e a Lua tem que estar girando na volta da Terra. A Terra na volta do Sol. Não pode ser nada ao contrário disso. E boa sorte, mini índice. Eu tô desembarcando total do mini índice. Eu vou ficar observando de longe esse cara. Minha ideia agora é mini dólar. Tá? Vamos para... mini dólar. 60 minutos. Aqui. Vamos lá. Me agrada, cara. Me agrada. Esse cara me agrada. Eu sei que ele não fez um movimento bom hoje, mas mesmo assim me agrada. Mesmo assim me agrada. Eu gosto da forma como ele se remexe muito. E aí aqui, rende. Magnético. Foi pra baixo. Estamos esperando com expectativa que ele faça as duas pernas. Gostaríamos que ele fizesse as duas pernas nos 60 minutos. Testou. Podia fazer uma segunda perna pra chegar nessa região aqui. E a gente tentar fazer operações aqui de venda. Não sei se vai fazer. Vamos esperar amanhã pra gente ver. Olha onde tá a média de 200. Tá muito longe. Então, em termos de mini dólar, cara... Os ursos estão mandando totalmente nessa história. Totalmente, sim ou não. Uma sombra de dúvidas. Qualquer movimento de venda, a gente tem que vir na venda, mesmo estando baixo. Hoje aqui eu dei uma afastada bonita. Mas eu sei por quê. Eu tive um momento de perda muito frustrante na sexta-feira. E aí na segunda, e hoje, eu alfacei. Eu tive medo de perder dinheiro. O que aconteceu? Eu perdi dinheiro. É isso que acontece. Eu só queria voltar aqui, ó, rapidinho no mini índice, que eu quero mostrar pra vocês também um ponto importante. Ali nos 12 minutos que eu gosto de fazer as análises também. Deste megafone. Sacou? Oh, mas não é possível, cara. Cadê? Ah, tá aqui. Desse megafone. Dentro desse novo range, tá vendo? Cara, esse megafone é muito interessante. Por que eu digo isso? Porque se ele testar esse cara aqui, ó, e ele tá bem próximo de testar, né? Se ele testar esse cara aqui, passar pra dentro dele, criar um suporte, ele vai cruzar certo e o próximo movimento e alvo dele vai ser aqui, ó. Sacou? E aí a gente vai pegar aquele pêndulo e vai jogar pra cima. Megafone, utilizar o megafone no novo range, ele é muito interessante. É só ligar os pontos aqui, ó. Um tempinho de 12 minutos de preferência, pra gente fazer as nossas entradas no time frame de ticks, tá? Só queria abrir esse parênteses. E aqui, nos 60 minutos, a gente espera pela rotação desse cara aqui. Mesma coisa. A gente quer que ele rotacione para cá. Não sei se ele vai fazer. Os vendedores estão muito fortes. A gente pode observar o fechamento do gap. Interessa o fechamento desse gap. Interessa essa parte. Interessa essa parte. Tá? Bearish. Bearish. Qualquer sinal de venda, a gente vai na venda. A compra vai ser o BQ, mas dá pra vir na compra. Hoje eu fiz uma compra aqui muito boa. Só que eu não saí na volatilidade e ele voltou lá no meu meio ponto. A volatilidade estava 9,5 pontos, eu não saí ali, ele atingiu a volatilidade e puf, voltou e me tirou com meio ponto. É assim que é. Vamos pra baixar pros... Sim. Cara, vamos botar 4.000 ticks, porque tá tendo um tiltzinho aqui, cara, na plataforma que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Quer ver uma coisa? Vou botar aqui pra vocês verem, comprovarem o que eu estou a falar. Aqui, ó. 4.000 ticks, tá? Agora eu vou botar 5.000 ticks. Olha lá. Olha os gaps que foram criados. Olha. Porra é essa? Não sei. Profit. Ah, é o ticker que tá acontecendo isso, né? Aqui. Índice. 5.000 trades. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Porra é essa, Profit? Porra é essa, Profit? Cacete. Tilt, né? Muito ruim. Vamos lá. 4.000 ticks por causa do bugzinho. Alfaçamos aqui, ó. Uma tentativa. Duas tentativas. Olha aqui. Olha o praia. Olha que coisa linda. Entregou
25 pontos. E aí, eu não fui. Mas, eu fui aqui. Aqui eu fui. Nesse pullback eu fui. Aqui eu fui também. Apostando que ele ia andar o quê? Essa perninha inteira aqui para baixo. Não fez. Ele fez as duas pernas de pullback que a gente esperava. Um pouquinho mais. E agora já tá querendo abrir o bico de novo. Então, muita atenção. O que fazer aqui? Cara, mesma coisa que o mini índice, cara. A gente precisa observar esse cara aqui que é o magnético. Esse cara aqui que é o gap. A gente precisa, cara, eu odeio o profit, cara. Sério, cara. Eu odeio esse troço, cara. Muito, mas muito mesmo. Não é pouca coisa, é muito mesmo. E aí, a gente procura por essas regiões aqui. O certo seria ele rotacionar. Se ele vier com força, tem um suporte muito bom aqui nessa região, né? Muito bom. Mas eu não acredito que esse cara seja comprador. Eu acredito que esse cara seja vendedor. Logo, eu procuraria por vendas um pouco mais alto. Se ele, cara, se ele estiver nessa região onde ele tá nesse momento aqui, e ele abrir assim, eu apostaria um crown reverso para retestar fundo, para vir nessa região de novo. E aí ficaria de olho para ver o que ele iria fazer aqui. Se ele ia tentar vir com força, e sempre com uma trap, e não com duas falhas, ele lá para cima. É isso. Pelo menos retestar esse topo aqui. Isso aqui é um topo duplo. Isso é fato. Ele pode buscar esse topo aqui também? Pode, claro que pode. Mini dólar e mini índice podem tudo. É a mesma coisa que o mini índice, cara. Não é tudo repetição. Se ele abrir um gap de baixa, fechar esse troço aqui e vier em V, a gente vai criar aquele canalzinho ali, mapear sempre começando por cima e depois por baixo. E aí a gente vai procurar por prováveis priors ou traps e esperar o mercado chegar nessa região para tentar ir mais em cima. Pontos que a gente deve observar a saída? Aqui. Aqui. Aqui, para fazer um breakout pullback. Lá no gapzão. Fechar o gap. Se ele já abrir um gap de alta e vier subindo, e não vindo para baixo, mesmo procedimento. Canal. Prior. Chegou ali, tchau, vamos embora. Por outro lado, se ele abre no gap de alta e começa a cair, canalzinho de baixa. Mesmo sistema. Espera o primeiro teste. Fez o teste, vamos ver o que vai acontecer. Toca ele reto. Sempre buscando o ciclo do price action. Ele começa com uma trap, pode ser, vai mais pro alto, faz um pullback, trap, força, outro pullback, outra trap grandona e encerra o movimento dele. É isso. Tem mistério. E aí a gente vai tentando abarcar posições aqui, incluindo novos contratos nesse movimento. Lá em cima, mesma coisa. Vem pra cá, vamos na trap, sempre na trap. Ele vem, desce um pouquinho, faz outra trap num prior aqui, ó. Tchau. Vem embora. Pullback, força, outra trap, vem embora. A gente vem com ele. Só abrindo as operações nos lugares que estiverem mais protegidos para poder abarcar novos contratos. É isso aí, pessoal. Fechou? Boa noite. Durmam bem. Não tô muito motivado, mas vou estar melhor. 9h15 da manhã vamos abrir a live. Vamos fazer operações. Vamos esperar às 9h30 para sair aquela noticiazinha. E vamos tocar ali reto e a operação em ticks. Like, subscribe. Thank you. Mini índice, 5.000 ticks. Mini dólar, 2.000 ticks. Vem comigo. Vai ser legal.